Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 39.2. Uma aula que, como você já sabe, vai resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E você está lembrando aí sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Se você falou, professor, falávamos sobre quantidade de movimento, então você acertou. A quantidade de movimento ela é aquela grandeza física vetorial, tá? Ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido. Essa grandeza, quantidade de movimento, ela depende da massa do corpo e também depende do vetor velocidade do corpo, ok? Então, olha só, colocando isso no dia a dia, quando você tem uma colisão aí de dois veículos, né? Que eles têm a mesma massa, então os dois veículos têm a mesma massa, colide contra um poste, né, frontalmente, porém o segundo veículo está aí com uma velocidade superior, você vai perceber, né, o estrago, né, o impacto maior no veículo que tem velocidade mais elevada, numa condição em que eles estejam com a mesma massa, porém haja uma diferença de velocidades. Numa outra situação que mostrei na aula passada, nós tínhamos dois veículos à mesma velocidade. No entanto, eles têm massa diferente. Então você vai ter um caminhão aqui com a massa muito mais elevada do que um veículo urbano de passeio, né? Ambos a mesma velocidade. Colidiu, aquele de maior massa também apresentou um maior impacto, maior quantidade de movimento. Ou seja, os dois exemplos vão te levar diretamente a esse entendimento aqui, ó, que a sua grandeza, quantidade de movimento, né, representado por Q, é diretamente proporcional à massa do corpo, ela depende da massa, que é uma grandeza escalar, e ela depende da velocidade, que é uma grandeza vetorial. Aí você analisa, se a velocidade é vetorial, claro, né, e a massa é escalar, significa que a sua quantidade de movimento vai ter a mesma direção e o mesmo sentido que o seu vetor velocidade, tudo bem? Sendo que o valor da massa ali, ó, multiplicando pela velocidade, vai afetar apenas o quê? O módulo desse resultado, ou seja, a direção e o sentido vai se manter. Por isso que V vai ter a mesma direção e sentido que Q, ok? Percebemos que o efeito dessa colisão será maior para o caminhão, por quê? Porque ele tem maior massa. Então agora vemos que o estrago será maior também naquele que apresenta maior velocidade. Na aula passada falamos também sobre tipos de choques ou tipos de colisão. E você percebeu que nem toda batida, né? Nem toda batida, um corpo colidiu no outro, um corpo bateu no outro, ou eles colidiram em movimento. Você percebeu que nem toda batida é igual, que na verdade nós classificamos na física naquelas batidas perfeitamente elásticas, naquelas batidas parcialmente elásticas, vai ter livro que troca o termo, coloca parcialmente inelástica, que é o equivalente, né? Se ela é parcialmente elástica, ela também é parcialmente inelástica. E tem aquela colisão totalmente inelástica, tá bom? Então vamos caracterizar cada uma delas aqui. O que todas elas têm em comum é que nas três colisões, elástica, parcialmente elástica e inelástica, a quantidade de movimento do conjunto ou do sistema é conservado. Então a quantidade de movimento antes da colisão e após a colisão, né, permanece o mesmo, quantidade de movimento é conservado. Agora o que diferencia os tipos de colisão é a conservação ou não da energia cinética do sistema, tá? Então, por exemplo, a colisão perfeitamente elástica, ela conserva a quantidade de movimento e ela conserva a energia cinética do sistema. Ou seja, energia cinética antes da colisão e energia cinética após a colisão é a mesma. Agora, parcialmente elástica, quer dizer o seguinte, ela conserva a quantidade de movimento, no entanto, você vai ter aí uma fração, né? Um parcial, uma fração de perda da energia cinética. Significa que ela é reduzida, tá? Mas não ao máximo que ela pode ser reduzida, ela só é reduzida um pouco.
E já na inelástica é aquela colisão onde você tem a conservação da quantidade de movimento, no entanto, a sua energia cinética tem uma perda máxima possível, tá? Então é o máximo de dissipação vai acontecer numa colisão inelástica, tudo bem, pessoal? Coisa curiosa, quando eu tenho uma colisão inelástica, os corpos após a colisão ficam juntos, tá? Eles permanecem juntos, ok. Quando é uma parcialmente elástica, eu vou ter uma velocidade de afastamento menor do que a velocidade de aproximação. E quando eu tenho uma colisão elástica, a velocidade relativa de afastamento é igual à velocidade relativa de aproximação. Tudo bem, pessoal? Então agora eu vou dar um tempo, tá? Para vocês resolverem as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que vocês tenham conseguido resolver as questões. Mais do que isso, que tenham acertado. Mas agora vocês vão descobrir se acertaram na nossa correção aqui no passo a passo. Vamos nessa? Bora lá, questão 1. Durante uma das etapas do Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada, a professora Daisy está pedalando no circuito em Porto Velho. A prova tem duração de 1 hora mais uma volta. Durante o sprint da chegada, a professora Daisy mantém a sua velocidade de 50 km por hora. Calcule a quantidade de movimento, ou então o que ele quer? A quantidade de movimento da atleta, sabendo que a massa do conjunto, no conjunto atleta-bicicleta, é igual a 74 kg. Então aqui, ó, primeira coisa, olha só, vamos pegar aqui a velocidade que foi informada, 50 km por hora, e nós vamos inicialmente fazer uma conversão para metros por segundo. Então você vai pegar 50 km por hora, divide por 3,6 e vai ter aí aproximadamente 14 metros por segundo. Ok. Em seguida, vai utilizar a equação da quantidade de movimento, né? Q é igual a m vezes v, ou seja, quantidade de movimento é igual a massa multiplicado pela velocidade. E aí substitui. A massa foi informada com as unidades do SI, 74 kg, então não há necessidade de modificar e de converter nada, você mantém o valor 74. A velocidade, nós fizemos a conversão aqui acima, então aproximadamente 14, substitui, né, no lugar da velocidade 14, e aí multiplica, obtendo o valor de Q como sendo 1036. 1036 o quê? Quilogramas metros por segundo, tá? Então essa é a quantidade de movimento que a atleta tem nesse instante, tá? Com a massa que possui e com essa velocidade, tudo bem? Essa resposta, olha só, esse valor de Q corresponde com a nossa letra A, tá bom? Então resposta letra A. Uma questão tranquila, assim, não foi complexa porque ela informa diretamente no enunciado a massa e informa a velocidade. A única coisa que você tem que se atentar, converter a velocidade. Aí pronto, você tem a massa em quilogramas, você tem a velocidade agora convertida em metros por segundo, basta multiplicar, você acha o valor do módulo, né, da sua quantidade de movimento. E digo módulo porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá bom? Vamos nessa! Questão 2. Marque a alternativa correta a respeito da quantidade de movimento, né? Então ele quer uma coisa sobre a quantidade de movimento. Grandeza, que é resultado do produto da massa de um corpo por sua velocidade. Lembre-se que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade da medida para a quantidade de movimento será quilogramas metros por segundo. Então vamos lá, letra A. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar. E a direção e o sentido desse vetor sempre acompanharão a direção e o sentido do vetor aceleração.
Então essa primeira aqui, pessoal, tá muito esquisita, absurdamente errada, né? Ela já começa errada e ela termina errada. Então por que não é? Por que não faz sentido? Primeiro, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, se ele já fala aqui que ela é uma grandeza escalar, já é descartado. Em seguida, já entra em contradição. Se ele fala que ela é escalar, como que ela tem direção e sentido? Então, já é uma contradição, tá? Então, letra A, você pode descartar. Ok. Letra B. Forças internas são capazes de gerar variação da quantidade de movimento total de um sistema. Quais são essas forças internas? E a quantidade de movimento total dele seria a soma dessas forças, mas ele não menciona, tá? C. Em hipótese alguma, forças internas gerarão variação da quantidade de movimento. Então, assim, falar que em hipótese alguma é dizer que não há exceções. Isso é perigoso. Letra D. A quantidade de movimento também pode ser chamada de momento angular. E aí, olha só, a quantidade de movimento Q, às vezes é chamado de P, em alguns livros eles se representam como P, e é chamado de momento linear, né? É momento linear e não angular. Então essa palavrinha aqui, ó, já fica estranha. E letra E, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, perfeito, cuja direção e sentido são iguais ao do vetor velocidade. Perfeito, perfeito. Então, olha só, eu tenho aqui um corpo com velocidade v, e aí eu coloco aqui o q, né? A quantidade de movimento com a mesma direção e o sentido de v, ou seja, na horizontal e para a direita, ok? Então vamos limpar aqui. A quantidade de movimento, também chamada de momento linear, é uma grandeza vetorial, que pode ser definida pelo produto da massa do corpo pela sua velocidade. A direção e o sentido do vetor quantidade de movimento serão iguais às do vetor velocidade. Então a nossa resposta aqui, pessoal, vai ser a letra E, ok? Vamos dar uma olhada agora. Olha o nosso foguete, né, da mediação decolando para o futuro. Ó, chegou. Questão 3. Bora lá, uma questão adaptada. Em julho de 1994, um grande cometa denominado Shoemaker-Levy 9 atingiu Júpiter em uma colisão frontal e inelástica, ou seja, aquela colisão em que os corpos ficam juntos após a colisão. Ok. De uma nave no espaço, em repouso em relação ao planeta, observou-se que a velocidade do cometa era de 6 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Ou seja, uma velocidade muito elevada, né? 6 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. É só isso aqui, né? 60 mil metros por segundo. Antes da colisão, tá bom. Considere que a massa do cometa é de 3 vezes 10 elevado a 14 quilogramas. Então a massa dele é realmente muito mais elevada. Então vai ser esse 3 acompanhado aí de 14 zeros, né? À direita dele. Essa vai ser a massa do cometa. E a massa de Júpiter, por outro lado, né, que é o planeta, 1,8 vezes 10 elevado a 27 quilogramas. Aí você fala, então, apesar do cometa ser bem massivo, ele colidiu com um planeta cuja massa é muito maior do que ele, ok? Perfeito. Então anota os dados, né? Você vai ter que anotar a massa do cometa, cadê? Anote a massa do cometa, anote a massa do planeta, anote a velocidade da colisão, ok? Antes da colisão. Com base nessas informações, a velocidade em relação à nave, né, com que Júpiter se deslocou no espaço após a colisão E aí é uma questão interessante, né? Um cometa colidindo com um planeta é capaz de fazer com que esse planeta se mova, né? Adquira uma velocidade a partir daí? Sendo que a massa do cometa é tão pequena em relação ao planeta? Então vamos lá. Letra A. Muito pequena, mas
faz o planeta se deslocar da sua órbita? Letra B, suficiente para que o planeta possua uma nova órbita. Letra C, capaz de provocar um reordenamento da sua rotação. Letra D, desprezível, né? Que não é capaz de alterar a velocidade do planeta. E letra E, determinante para que o planeta tenha uma nova velocidade de translação. Então, é uma questão interessante, né? E para resolvê-la, vamos utilizar os conhecimentos aqui de quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento e colisão inelástica, tá bom? Vamos combinar esses conhecimentos. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber, mesmo que a colisão seja inelástica, tá? Inelástica, parcialmente elástica ou elástica, não importa. Em qualquer uma delas, essa equação vai ser verdadeira, tá? Professor, os 3 tipos de colisão, isso mesmo, para os 3 tipos de colisão, né, a quantidade de movimento antes do sistema antes e a quantidade de movimento depois. Então isso aí se mantém, tá? É verdadeiro para qualquer tipo de colisão. Então como que vai ficar? Nós vamos escrever assim, ó, a quantidade de movimento de Júpiter vai ser o quê? A massa de Júpiter vezes a velocidade de Júpiter, mais a quantidade de movimento do cometa, a massa do cometa vezes a velocidade do cometa. Aí do outro lado da equação, eu vou colocar assim, ó, m de Júpiter mais m do cometa multiplicado pela velocidade final. Por que que as duas massas estão somando aqui na segunda parte? Simples, porque ele fala que é uma colisão inelástica. Significa que após o choque, os corpos estão juntos. Então ele está considerando as duas massas juntas com essa nova velocidade aí, ok? Então, inicialmente começa por aqui, né? Conservação da quantidade de movimento. Substitui a massa de Júpiter, substitui a velocidade de Júpiter, 0, né? Ele está em repouso em relação à nave, então a velocidade de Júpiter é 0. Substitui a massa do cometa e substitui a velocidade do cometa antes da colisão, tá? Então lembre-se que aqui, quem tem velocidade inicialmente é o cometa. O planeta em repouso em relação, né, à nave, então 0. Do outro lado da equação, você vai somar aqui a massa do planeta, Júpiter, mais a massa do cometa, tá bom? Multiplicado por uma velocidade que você vai descobrir ainda a partir dessa equação. Para simplificar o cálculo, esse termo que multiplica por 0, né? Esse termo que multiplica por 0, ele pode ser suprimido, tá bom? É um produto por 0. Aqui, olha só, 1,8 vezes 10 a 27, se eu for somar com 3 vezes 10 a 14, eu não consigo somar os dois diretamente, tá? Não dá para somar. Por que não? Eu só consigo somar dois números com uma potência de 10 somente se o expoente da potência de 10 for igual, né? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer A mais C multiplicado pela base 10 elevado ao expoente B. Então, eu consigo usar essa propriedade. E aqui eu não posso somar direto, não? 1,8 mais 3? Não pode. Não pode porque a sua potência de 10 está diferente. Então, é necessário que você faça uma adaptação. Pega aqui o 3 vezes 10 a 14 e escreve em função da potência 10 a 27. Para isso, você vai trazer a sua vírgula, olha só, quantas casas, né, para a esquerda. Então, ficou um número muito pequeno aqui, vezes 10 a 27. Ou seja, nós adaptamos a potência de 10, tá? Com isso, agora sim, somando 1,8, aí um monte de zeros aqui, até chegar no 3, vezes 10 elevado a 27. Perfeito. Vou manter aqui, ó, né, 1,8 vezes 10 a 18, esse aqui, né, dessa parte aqui, ó, multiplicou, 3 vezes 6, 18, a potência de 10 repete 10, 14 mais 4, 18, ok. Do lado direito, após a soma, nós mantivemos 1,8. Ué, e cadê o 3? O 3, quando nós tivemos a potência de 10 adaptada para o expoente do 27, ele ficou inúmeras casas à direita, ali, né? Então, um valor muito pequeno. Perfeito. Então, nós mantivemos 1,8.
Multiplicando, né, e isolando a velocidade t, chegamos nessa velocidade aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 9. Ou seja, uma velocidade muito pequena. 1 vezes 10 a menos 8, né? Que se você for transformar a vírgula, olha só, extremamente pequeno. Logo, o valor é desprezível, portanto, esse choque não afetou a velocidade de Júpiter, tudo bem? Então a resposta aí vai ser a letra D. Foi um choque desprezível que não é capaz de alterar a velocidade do planeta. Ok, pessoal? Então vem aqui com a gente, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.